Boa tarde, agora, né? Eu já estive aqui nesse lugar que eu gosto tanto. Queria agradecer ao Michel, que é sempre tão companheiro, um parceiro. E aí, acho que parece que eu fui escolhida para trazer os terrores para vocês hoje, né? Então, queria falar com vocês um pouquinho sobre a miocardiopatia hipertrófica, um tema que está muito em alta. Se vocês olharem também a grade geral da medicina, esse tema também está lá, quando a gente for falar em esporte, medicina do esporte lá, porque é algo muito novo no sentido de que tem aparecido demais e que a gente vai falar sobre as mudanças na forma como tratar. Para começar, eu queria definir com vocês o que é hipertrófica, né? Então, é uma das cardiopatias hereditárias mais comum. Ela comete cerca de 200 milhões de pessoas, uma para cada 500 pessoas. Então, ela nem é tão rara assim, a gente não vê tanto, mas de certa forma, né, ela hoje parece ser comum, não sei, dependendo do ambulatório, dependendo do local que vocês estejam, se vocês já lidaram com esse tipo de paciente. É uma doença genética autossômica dominante, causada por mutações nos genes que codificam as proteínas do sarcômero, e isso vai resultar em alterações estruturais no coração, tá? E com isso a gente tem um aumento inapropriado da espessura do cardiomiócito, levando a uma das principais características, que é então um septo interventricular grande, tá? Maior que 15 milímetros. E também uma proliferação de tecido conjuntivo intersticial, que vai causar com fibrose. Então, a gente pode ver aqui, deixa eu... a grande característica que a gente tem, que é um septo, então é um coração com uma parede hipertrofiada e um septo muito grande, o que pode diminuir as câmaras, inclusive causar obstrução na via de saída, que é uma das outras características que a gente vai ver. Então, no ecocardiograma, a gente vê, então, um septo aumentado, aqui o coração, então, as comparações com o coração normal. Temos que pensar, quando a gente estiver diagnosticando, ou quando o diagnóstico for feito em adolescentes e pré-adolescentes, ou então em atletas, para diferenciar daquele coração de atleta. Se vocês ouviram falar ou lembram dessa situação, quando o coração, então, ele se adapta para as grandes pressões do esforço que aquele atleta faz. Então, para definir se é mesmo uma miocardiopatia hipertrófica ou se é apenas um coração de atleta, um coração que está deformado em função da atividade que ele faz, um período de destreinamento, de cerca de 3 meses, pode ser necessário. Então, você pede para que o atleta pare de treinar, observa, faz uma nova avaliação e vê se esse tempo foi suficiente para regredir essas alterações. Se for um coração de atleta convencional, essas alterações regridem, ele volta para um coração convencional. Ou se não, aí sim também é algo que já indica que existe uma patologia e que precisa talvez de um perfil genético, outros exames para que a gente tenha confirmação. Imagina se um atleta olímpico, alguém que está ali, né, em fase de acertar um contrato milionário. Então, já começa a colocar na cabeça de vocês o quanto que essa doença implica na vida de quem é diagnosticado com ela, tá? E aí, na história clínica, então, é um paciente que ela pode ter, uma doença que pode ter uma variável apresentação, dependendo de onde é acometido, tá? Por exemplo, a gente tem, então, esse padrão de hipertrofia, mas a gente pode ter a função sistólica preservada, ou pode ter alteração na função sistólica, também na diastólica. Então, é um paciente que pode cursar também com insuficiência cardíaca, tá? Como eu disse para vocês, a gente pode ter obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, e isso pode levar a síncopes comuns em qualquer esforço que o paciente faça. Temos também acometimento do átrio. Então, dependendo de quanto esse coração for acometido, a gente vai ter uma forma assintomática ou sintomática. Então, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Queria chamar a atenção de vocês para esse caso. Então, um jogador do Benfica, lá em 2004, então já faz 20 anos esse trágico, né, esse momento. Ele tinha 24 anos na época, e eu vou correr o videozinho para que vocês vejam. É uma partida de futebol. O som não faz diferença, tá? Se quiser abaixar o som.
Ele estava jogando. ¿Tú estabas en el banquillo en esse momento? Sí, además lo vi. É um vídeo conhecido, talvez vocês já tenham visto. E ele cai no campo, lá na partida de futebol. Porque, logicamente, esto fue. Aí todo mundo fica desesperado, tem o socorro. Infelizmente, ele veio a óbito. Tá? E é um caso de miocardiopatia hipertrófica. Então, há 20 anos atrás, isso chocou muito a comunidade médica, né, esportiva, com um caso desse, que é o que a gente diz, não é tão comum, mas quando acontece, choca. Tá? Então, isso que eu vim dizer para vocês, que eu trouxe as tragédias. Choca. E aí, o que fazer? Por que que choca? Porque a morte súbita é um dos eventos mais dramáticos nesse perfil de paciente, tá? Então, pode ser a primeira e única manifestação. Ninguém sabia nada, de repente, não sei, não lembro do caso dele, mas em muitas situações a gente sabe que o primeiro evento é uma morte súbita, que pode ser revertida ou não. No caso dele, não, tá? Então, pensa, você está em alguém que é um atleta jovem, com carreira promissora, de repente, lá no meio do esporte, ou ali televisionado, todo mundo olhando, cai no meio do campo e morre. Mas esporte não é saúde? Exercício não é bom? Ele fez exercício e morreu fazendo exercício, né? E a gente começa a ficar pensando em tudo isso. Então, para tudo, proíbe tudo. E por que que acontece? Por conta das arritmias nesse coração que está estruturalmente modificado, tá? E aí a gente tem outras manifestações, como a gente falou, as arritmias, que são a maior causa da morte súbita, mas casos de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca progressiva, fenômenos tromboembólicos. Então, não necessariamente a gente vai ter morte súbita, mas esse paciente pode vir a ter outras complicações, tá? Estou só trazendo tragédia, né? Então, a miocardiopatia hipertrófica ela é a principal causa de morte súbita em jovens e atletas. Tá? Tem uma série que estudou 1.306 atletas que tiveram morte repentina, e 842 deles tinham na autópsia o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica confirmado, tá? Que foi o principal distúrbio estrutural. Então, 36% das etiologias confirmadas. Então, é muito grande, perto das outras cardiopatias. E, de novo, né, é uma morte súbita. Nos últimos anos, com o avanço dos estudos, né, a gente viu que o risco de morte, ele, de certa forma, é semelhante agora na população em geral, quando a gente tem tratamentos como a miectomia, então diminuir o tamanho do septo, e principalmente o uso do CDI, do cardiodesfibrilador implantável. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vocês já ouviram, né, na palestra sobre sexo, eu acho que está fantástico, porque a gente está conseguindo encaixando os assuntos, assim, parece que, pelo menos para mim, fica muito mais claro. E temos a opção de um transplante cardíaco também, tá? Mas, então, hoje, a mudança do paradigma, ela vem ao longo dos anos para dizer que quando eu comecei a estudar, não podia mexer nesse paciente. A gente vai ver hoje quais são as recomendações. O CDI, só para quem não conhece, são aparelhos, né, tipo marca-passo, que a gente conhece, colocados sobre a pele, e tem os cabos e eletrodos que vão, então, monitorar o ritmo e vão chocar esse coração se ele detectar uma certa arritmia, na verdade, por frequência cardíaca. Então, quem coloca vai definir uma frequência cardíaca que ele vai disparar. Por isso que a gente estava falando na outra, de durante o orgasmo disparar, gente. Não sei se vocês fizeram a correlação, né? De você atingir uma frequência cardíaca e ele entender que o ritmo está muito alto, você está tendo uma arritmia e ele choca ali durante. Então, temos que saber qual que é o ritmo, qual que é a frequência que choca, para quê? Para que a gente consiga treinar ou fazer exercício antes dessa frequência cardíaca de disparo, tá bom? Então, ele dá o choque para tentar reverter. E é esse o aparelhinho, tá? Muito igual o marca-passo, a diferença é nos cabos, que eles têm eletrodos na ponta dos cabos. Então, ele é um pouquinho mais grosso, mas a gente vê a loja bateria ali fixada na região anterior do tórax. E aí, então, se o exercício, como a gente viu lá no vídeo, é um gatilho para morte súbita, esse é o maior medo que a gente tem. Então, não pode fazer exercício. Se vai disparar um CDI ou se vai morrer porque vai provocar arritmia nesse paciente, então não faça exercício. Será?
Essa sempre foi a primeira recomendação. Então, como a gente falou, a fibrose que tem nesse desarranjo das fibras, ela é responsável pelo aumento de morte súbita. Então, quanto mais fibrose, mais chances de arritmias fatais a gente tem, levando à morte súbita. E as evidências sugerem que um treinamento intenso, ele pode acelerar essa fibrose e ainda, assim, piorar a morte súbita, levar mais ainda às arritmias. Então, essa era a dúvida. Já faço esforço, tenho arritmia, morro, então não faz esforço. Mas é um tema controverso, porque não é tão simples estudar esse perfil de paciente. Então, não faça exercício para ninguém. Ok? Tudo bem? Então, proíbe todo mundo de fazer esforço. Proíbe aquele cara que é atleta, faz uma triagem, não deixa ele mais ser atleta. Imagina um contrato, né? Quem está vendo a palmeirense, que o Estevão, né, os meninos indo embora lá, um contrato milionário, proíbe ele de fazer esse esporte. E aí? E aí? Acabou com o sonho dele, do patrocínio, de tudo mais? Essas caras estão assim, né? O que eu vim falar? Só que, ao longo do tempo, também perceberam que se você fizesse isso, a qualidade de vida dessas pessoas ficava muito ruins. Eles tinham medo de fazer qualquer coisa, eles pioravam a intolerância aos sintomas e eles começaram a ter um aumento de fator de risco cardiovascular. Começamos a ter o quê? Obesidade, diabetes, dislipidemia, desse perfil de paciente. E aí? Então, os fatores comuns para a população que não treina, que não faz esforço, começou a aparecer neles também. Então, eles já tinham uma cardiopatia e começaram a ter outros problemas de fator de risco para agora a doença coronariana, por exemplo. E aí, além de tudo, todos os fatores psicológicos. Tudo porque ele não podia fazer esforço porque tinha risco de ter morte. E as evidências ao longo do tempo, principalmente quando se estudava a população americana, os universitários americanos que foram seguindo, não sei se vocês sabem, a liga deles é muito forte em esporte, foi seguindo ele ao longo do tempo, em 10, 15, 20 anos eles começaram a perceber que tinha uma baixa incidência de evento arrítmico e morte súbita naqueles portadores que eles diagnosticaram. Então tinha alguns que iam ser como Fer, que iam morrer, às vezes, no esforço, mas a maioria não. A incidência era baixa, não era tão alta assim quando estavam falando. E aí começaram a olhar. Então, apenas uma minoria dos pacientes apresentavam morte súbita ou parada em eventos durante o exercício. Opa, então, peraí, acho que a gente estava sendo muito conservador. Então, precisamos rever tudo isso. Isso independente da idade, sexo, aparência fenotípica, né, que é aquele coração hipertrofiado, presença de sintomas, e se tinha ECDI ou não. Então, começaram a ter critérios que falavam assim, não, então nós vamos proibir, às vezes, para alguns outros fatores dentro dessas pessoas, tá? Não mais para todo mundo. E aí começou a mudar o paradigma. Essa é a nossa ideia. Então, a American Heart Association publicou que esses pacientes, podiam fazer esforço, mas de baixa intensidade. Então, não estamos proibindo para todo mundo. Libera, inclusive competitivo, só que de baixa intensidade. O que é baixa intensidade? Não estou falando só de MET, a gente está falando de componente estático e dinâmico do esforço, tá? Então, tá ruim a figurinha, mas eu vou passar para a próxima. A gente tem essa tabela aqui, numa diretriz brasileira, que mostra, então, que tem um componente dinâmico e estático baixo do esforço, que seria quem? Boliche, ele fala de cricket, esportes internacionais, né? Yoga, tiro ao alvo, golfe. Então essas pessoas podem ser, inclusive, um atleta olímpico, dependendo da medicação que toma, se não tem doping ou não, podem, desde que pratiquem esses esportes, tá? Então tá bom, então não está mais proibido para todo mundo. Tem alguns esportes que eles podem fazer. Limitar seria para quê? Para minimizar as alterações de pressão arterial, que é um componente estático, e limitar o fluxo e a demanda do débito cardíaco, que é o componente dinâmico. Então, assim, a gente estava protegendo eles daqueles efeitos deletérios que antigamente falavam que tinha, tá? E por que limitar a intensidade? Principalmente para evitar o disparo de arritmias, que é o que a gente falava que produzia morte súbita. E a longo prazo, para não piorar aquela fibrose que ele já tem, certo? Então, era isso que a gente falava. Que tudo isso podia aumentar ainda mais o risco de morte por distúrbio simpatovagal, inclusive outros como a acidose metabólica. Então, a gente tinha também que o exercício de alta intensidade, ele podia levar um aumento súbito aqui,
o septo não está aumentado, a gente tem aqui, então, a via de saída de sangue, né? Então, se esse septo aumentado junto com as válvulas, ele pode fechar esse momento e não permitir que o sangue saia. E isso faz uma síncope. Então, esse é o maior medo, que esse seria talvez o caso mais grave, e isso podia acontecer muito em esporte de alta intensidade, e ele faz uma síncope ou uma morte súbita ali no esforço. Também, como a gente falou, então, a gente aumentar essa fibrose, que ela já é da própria doença, né, da própria alteração do tecido conjuntivo, ela pode talvez ser piorada com os esforços de alta intensidade que os trabalhos estavam mostrando, e por isso, então, não deixar que esse paciente pratique. Então, de novo, o exercício é um gatilho, então parou, temos muito medo de fazer esse tipo de exercício, exercícios agora de uma intensidade um pouco maior, então faz só baixa intensidade. E o que a literatura traz para a gente, né? Eu estou falando sobre livros, conceitos, fisiopatologia, mas o que a gente tem de literatura? Então, em 2005, eu vou falar sobre as grandes sociedades, tá? A Sociedade Europeia, ela tinha uma abordagem muito conservadora em 2005, então falava que realmente é proibido participar de exercícios vigorosos, tá? Então, não participa. A American Heart, né, e a Bethesda, que são... A Bethesda é um compilado de pessoas que se juntam para escrever sobre prática esportiva. Então, qual cardiopata pode participar? Então, dependendo da cardiopatia, sobre as práticas esportivas, junto com a Sociedade Americana, eles eram um pouco menos conservadores, mas eles já desencorajavam de participar de esportes competitivos ou atividade física vigorosa, isso, né, em 2015 também. E as orientações históricas vinham muito conservadoras. Tá bom, temos medo, vamos devagar, não vamos deixar, não vamos liberar, tá? Independente se tinha CDI, se tinha cirurgia, se tinha ou não, algum tratamento prévio. Aqui rapidinho só para mostrar então que estava liberado, baixa intensidade pelas sociedades. Alguns artigos já começavam a falar de moderada e alguns já também começavam a surgir falando de alta intensidade. Então, o povo insistia, eu quero aumentar a intensidade para esses pacientes, eu quero que esse possa ser um atleta. E aí, com o tempo, a gente tem uma publicação de 2020 do American Heart que começava a falar assim, espera, agora talvez eu possa considerar que esse indivíduo participe de um esporte de alta intensidade. Porque a gente está olhando as publicações que vieram, grandes trabalhos que foram ao longo do tempo acompanhando essas pessoas e parece que não aumenta a chance de morte súbita. Então, de repente, pode considerar, ele não está falando que pode participar, pode considerar a participação. E aí, então, nem todo mundo vai conseguir. Então, você tem que olhar quem é o paciente que tem a liberação. Qual é a morfologia desse coração dele? É um coração que está muito hipertrofiado, com muita fibrose, ele tem sintoma, né? Só que a gente não tem estudos altamente específicos para isso. Então, por isso que a gente não tem libera ou proíbe, a gente tem considere liberar. Então, começa a ter uma decisão aí menos conservadora. A gente tem um relatório de um estudo multinacional de segurança esportiva de pacientes com CDI, que são 65 indivíduos, multinacional. Né? Então, vejam a dificuldade de conseguir. Que não mostrou evento adverso, principalmente falha do dispositivo, durante um período de 31 meses de acompanhamento. Tá? Então, eles viram que parecia seguro mesmo. Acompanhando esses pacientes, inclusive com o CDI, o dispositivo não falhava em converter uma arritmia para esses pacientes. Então, é seguro mesmo. Começou a surgir evidência para isso. Então, a gente começou a mudar a nossa mentalidade. Embora mais indivíduos receberam choque, sejam eles apropriados, apropriado é quando tem realmente uma arritmia, ou inapropriado quando a arritmia não é, mas ele tem choque, não teve diferença nas atividades habituais e no esporte competitivo de alta intensidade. Então, assim, ele ia ter choque, ele ainda ia fazer arritmia, mas não é por causa do esforço. Ele tem um substrato arritmogênico. Então, ele vai ter de qualquer maneira. O esforço não aumentou a chance dele ter arritmias. Tá? Então, só para mostrar. E a gente, então, tem que esse estudo sugeria que mesmo aqueles de alto risco, que já têm CDI, podiam participar de exercícios vigorosos. Então, está mudando, realmente mudou o conceito de proibido para agora a gente pode ter.
E esse estudo, ele, apesar de ter futebol e basquete, eles têm uma crítica de que ele não foi um verdadeiro de exercício vigoroso, porque ele não tinha rugby e nem futebol americano, que são esportes que a gente vê o quê? Choque de corpo, esporte de contato. Tá? Lembra, quem estuda CDI vai lembrar que CDI está proibido participar de esporte de contato. Ah, mas e o futebol? Se fosse ver futebol e basquete, também não poderia. Por quê? Porque a gente tem o risco de ter choque na loja, né? Lembra, ele está aqui, muito superficial. Então, esses esportes, eles seriam proibitivos mais em função do CDI, não da miocardiopatia hipertrófica. Então, se é uma miocardiopatia hipertrófica que não tem CDI, poderia participar, tá? É que dá medo, né? Às vezes você quer pôr o CDI para proteger ele da arritmia, aí você proíbe do esporte. Vira porque que pode ser considerado? Não é sim para todo mundo, porque tem muitas considerações. Então, ó, em adultos assintomáticos, que têm uma morfologia leve, que o septo não é tão alterado, que já são habitualmente ativos e que já praticavam, então ele já era atleta, o exercício de alta intensidade competitivo pode sim ser considerado. Quando? Quando eu tenho uma discussão detalhada com a equipe e isso tem rara ocorrência de morte súbita, só que ainda não tem uma evidência científica forte, mas alguns trabalhos estão mostrando que a gente pode se embasar. E é uma decisão compartilhada, eles chamam assim de pináculo do cuidado centrado no paciente. Então, o médico tem que expor o risco, a família, o paciente, todo mundo junto, ele ter as suas crenças, todo mundo sentar e decidir juntos. Então, não é o médico que vai sozinho decidir, nem vai dizer sim, nem vai dizer não, ele vai expor todo, dizer que inclusive pode ter morte súbita, e aí sim, se tiver patrocinador, se tiver equipe, treinador, todo mundo junto, às vezes é menor de idade ainda, tá? Definir o que vão fazer. Então, essas mudanças foram grandes progressos nessa participação esportiva, daquele que estava condenado a nunca participar, agora sim ele pode, inclusive, ser um atleta campeão, tá? E essas mudanças vieram por estudos que vieram de pessoas que não se conformavam, né? E ressaltar, então, que hoje as diretrizes não mais desqualificam obrigatoriamente de competições, tá? Mas ela pode dizer que você, sentado olhando, pode começar a permitir que esses pacientes participem, tá? Uma observação importante é não colocar a CDI para participar de participação esportiva. Então, não é a indicação, eu vou por um CDI, porque assim eu vou estar salvo de uma morte súbita. A indicação do CDI é a indicação do CDI. Tá? Se você vai colocar, se você tiver ou não. E aí, essa participação tem que ser discutida. Por quê? Porque você pode ter um aumento do risco de choque. E a gente nem sabe, dependendo do esporte, por exemplo, uma maratona, se o CDI aguenta a temperatura corporal. Não tem estudo sobre isso. Se os cabos, os eletrodos, né, são suscetíveis às elevações ácidas do corpo e todos aqueles efeitos do exercício. Para lazer e recreação, a preocupação era menor. Então tá, nós estávamos discutindo se esportes de alto rendimento, alta intensidade precisa. Para fazer atividades de lazer, está liberado, pode fazer tranquilamente. Só que lembra, se você for olhar, se eles forem procurar no Google, né? Não pode, está proibido. Você vai ter morte súbita, aquele atleta, aquele moço morreu lá no campo fazendo esporte, olha isso, esporte mata, né? Então, cuidado com isso, com um paciente de vocês, um paciente que tem muito medo de fazer exercício, de ter choques, de ter alguma ocorrência desse tipo, uma morte súbita, por exemplo, tá? E aí, o modelo não é um modelo assim, tá pronto aqui a receita de bolo para todos eles. Aqui eles chamam de one size fits all, assim, não tem tamanho único. Eu não tenho uma fórmula que vai servir para todas as pessoas que têm miocardiopatia hipertrófica e querem fazer esforço, tá? Eu preciso individualizar, olhar quem é, a Michelle já falava, né? Olhar para o nosso paciente, olhar para as particularidades dele aqui, mais ainda, quem é ele? Qual é o perfil dele? Tem sintomas? Qual é a história clínica? Qual é a fisiopatologia desse paciente? Para isso a gente olhar e pensar qual é o exercício, né? Qual é a intensidade. Então, a idade do indivíduo pode ter impacto também, porque a gente sabe que a maior parte das mortes é em atletas menores de 17 anos, tá? Que muitas vezes nem tinham diagnóstico ainda, o diagnóstico foi feito só depois da morte.
Só que a gente não deve excluir, principalmente se ele é aquele menino que está ali para ter o recorde olímpico. A gente recentemente teve um caso desse. 18 anos era a promessa de um esporte olímpico, descobriram. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora, porque realmente era o caso e ele foi proibido pelo Comitê Olímpico Brasileiro de participar. Então, pensa, acabou com o sonho da carreira da pessoa. Então, tem que se discutir cuidadosamente com todo mundo, tá? E principalmente para esses esportes dinâmicos de contato corporal, que eles chamam de vai e para, né? Você vai dar tiro, para, volta, corre, pula, que você faz muito esse tipo de intensidade. Então, as recomendações, vou passar rapidinho, são as básicas para treinar um perfil desse paciente. Claro, né, não estamos falando em atleta, estamos falando em pessoas. Então, de 150 minutos a 300 por semana, de aeróbio, de 3 a 5 dias na semana. No resistido, a mesma coisa, o Michel já falou perfeitamente, encaixa aqui para a gente. E lembrar também da flexibilidade. Quais são as contraindicações? Então, quem não pode? Quem tem história de síncope e hipotensão durante o esforço. Então, ele já teve uma história assim durante o esforço, durante um treinamento, durante o exercício. Tem arritmias relevantes durante o esforço. Então, ele sentiu alguma coisa. Tem essa obstrução de via de saída, tanto em repouso quanto durante o esforço. Então, ele tem chance, sim, de ter uma síncope, de ter uma morte, de ter uma lesão durante o esforço. Tem uma história de insuficiência cardíaca aguda, então já é mais grave. Pensa as doenças se sobrepondo? Fica muito mais grave. E uma extensa área de realce do gadolínio no ventrículo, que a gente está falando, lá na ressonância, se ele tem uma extensa área, está mostrando o quê? Ele tem muita fibrose, ele tem muito tecido que não é contrátil, que é um potencial causador de arritmia. Tá? A gente já falou da obstrução, da via de saída, então só para a gente já se encaminhar, o que são as recomendações? 2024, saiu do forno, recomendação muito nova. Então, quando a pessoa vai fazer uma atividade leve, de 0 a 3 metros, todo mundo está liberado. Então, tem que fazer exercício esse perfil de paciente. Então, miocardiopatia hipertrófica, fazer exercícios leves a moderados, liberado. De 3 a 6 metros, já precisamos olhar quem são, com cuidado. Qual é o perfil desse paciente, qual é o coração dele, como é que ele está nos exames. Acima de 6 metros competitivos, posso liberar, lembra? Mas vai depender muito de uma discussão de responsabilidades. Tá? E aí, então, o que a gente fica, né, dessa mudança toda histórica que veio na cabeça da gente, que ao longo do tempo, em 2005, a gente saiu de proibido ou liberado apenas as classes 1A, golfe, tiro ao alvo, ó, que lindo, assim, não fazia nada, né? Só tiro ao alvo. Para em 2015 começar a pensar assim, já não é proibido para todo mundo, eu posso considerar. E hoje, então, eles podem ser considerados esportes competitivos de alta intensidade, segundo, né, as grandes sociedades American Heart e ESC. Todas elas, não excluem nenhuma, inclusive as de esportes de contato, então precisa ser discutido sobre isso, desde que todo mundo acorde e todo mundo assine. Tá? Então, são essas as mudanças. Obrigada.